Olá, tudo bem? Na aula passada nós falamos sobre conceitos da administração e procuramos dar para vocês uma noção de que a administração é um processo. Obviamente que vocês sabem que a administração é muito importante na vida das organizações empresariais do ponto de vista da sustentabilidade, do crescimento, da oportunidade de avançar no mercado. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma radiografia, né, sobre aquelas etapas do processo da administração que vocês já internalizaram, tenho certeza. Planejamento, organização, liderança e controle. Né? Vamos mentalizar. Repitam comigo: planejamento, organização, liderança e controle. Na videoaula anterior, nós terminamos explorando essa última transparência que vocês estão vendo agora. A diferença é que, além dessas duas figuras da parte superior, tinha um abaixo com o símbolo da administração. E eu estou repetindo agora só para vocês internalizarem que a administração é um processo no qual nós identificamos 4 etapas e elas são interligadas, elas são conexas. Começa com o planejamento, depois a organização, passa para a direção, controle e retorna com o planejamento e assim sucessivamente. Então sempre tenham isso na cabeça, que a administração é um processo. E a primeira das etapas do processo da administração é o planejamento. É o ponto de partida, é o berço, é o que nós chamamos de gênese. Né? Eu vou repetir as palavras aqui e depois vou fazer um comentário. Planejar significa que os administradores antecipadamente pensam em seus objetivos e ações e que seus atos são baseados em algum método, plano ou lógica e não em palpites. Veja só, no dia a dia a gente planeja. Eu já disse para vocês que uma dona de casa administra a casa dela e comumente ela o faz de forma muito competente. Então, na cabeça dela, na visão dela, o processo do planejamento está ali. Vocês, quando vocês estão cursando esse semestre, que são, me parece, 16 disciplinas, eu tenho certeza que para vocês administrarem o tempo de vocês, para que vocês se saiam bem, vocês têm que fazer um planejamento para oportunizar, maximizar o tempo. Um professor, quando ele vai ministrar uma disciplina, ele faz um planejamento. Tanto que no primeiro dia de aula, normalmente o professor ele apresenta o programa da disciplina. O que é o programa da disciplina? É um planejamento. Então, no dia a dia a gente faz um planejamento. Se eu quiser, digamos, e é verdade isso, eu estou em forma arredondada, eu estou gordinho, aí eu quero emagrecer. Qual é o meu objetivo? Emagrecer. Então, no meu planejamento, eu vou emagrecer. O que, que eu preciso fazer? Se eu imaginar que eu tenho que fazer exercício, comer uma comida mais leve, né? Evitar gordura, tirar o sal, comer de forma regrada, na quantidade adequada, evitar massas. Então, tudo que eu imaginar, o que eu tenho que fazer para emagrecer, que é atingir o meu objetivo de emagrecer, estou fazendo um planejamento. Então, essa noção de planejamento, eu tenho uma absoluta convicção que vocês não desconhecem, é uma coisa comum no dia a dia. Só que o administrador, o executivo, ele tem que fazer um planejamento de uma forma muito mais detalhada, muito mais densa, né? Com um nível de precisão muito maior. Isso porque as organizações empresariais, vocês sabem disso, elas vivem um momento de acirrada competitividade. Então, as empresas são muito fortes e as organizações, para sobreviver, precisam ser bem administradas. E o planejamento é a primeira etapa desse processo. É se imaginar, né, o executivo ele vai imaginar o que a organização deve fazer para atingir os seus objetivos. Então, isso é um processo. Então, o planejamento, comumente, ele prescinde de um documento, que é o plano. No plano, o administrador vai estabelecer
tudo que ele tem que fazer para atingir os seus objetivos. A esse ato de imaginar tudo o que deve ser feito e colocar no papel, que é o plano, a ação em si é o planejamento. E um bom planejamento dá a oportunidade da administração ter uma sequência. Mas um planejamento ruim, obviamente que vai comprometer todo o processo. Eu poderia falar mais coisas sobre o planejamento. Normalmente, a gente visualiza o planejamento como planejamento a curto prazo. É o planejamento que pode ser para um dia, para uma semana. É o planejamento para curto prazo. Planejamento para médio prazo pode ser para 6 meses. Planejamento para longo prazo, no mínimo um ano. Então, como a gente imagina, o executivo imagina, ele vislumbra o que vai acontecer, mas às vezes acontecem coisas não previstas. Então, todo o planejamento tem que ser flexível. Então, é uma noção que eu gostaria que vocês internalizassem, que vocês de fato colocassem isso na cabeça. Todo planejamento deve ser flexível. Realizado o planejamento, né, que é estabelecido o objetivo, se imaginado todas as etapas, tudo que tem que ser feito com detalhe, colocado isso tudo no papel, aí a etapa seguinte do processo da administração é a organização. Não confundir organização, que é a etapa do processo da administração, com a organização do ponto de vista institucional. Aquele conceito de organização de empresa. Não é isso. Nós estamos falando aqui nas etapas do processo da administração. Então, quando eu me referi à organização aqui, eu estou me referindo à segunda etapa do processo da administração. Então, organizar é fazer com que as coisas estejam no seu devido lugar para que possam funcionar. A dona de casa, que administra bem a casa dela, aí a gente diz que ela é organizada. Por quê? Porque as coisas estão tudo no lugar. Então, qualquer coisa que ela precisa fazer, ela sabe onde encontrar. Está tudo organizado. Do ponto de vista da empresa, de uma organização empresarial, a ação da organização, que é uma das etapas do processo da administração, é aquela de fazer com que tudo esteja no seu devido lugar. Por exemplo, as pessoas. Vamos falar nas pessoas, nos membros de uma equipe, nos membros de uma organização empresarial, né? O capital humano de uma organização empresarial. As pessoas precisam saber o que elas têm que fazer dentro de uma empresa. Qual é o papel, quais são as atribuições, quais são as tarefas, quais são as relações de poder, né? O que elas efetivamente devem fazer para contribuir para atingir as metas organizacionais. Qual é o horário de funcionamento, né? Se elas devem usar crachá ou se não devem usar crachá. Qual é o intervalo de tempo. Então, tudo o que é feito de maneira a fazer com que os recursos de produção, que são as pessoas, e os demais recursos estejam aptos a funcionar, a essa ação nós chamamos de organização. A etapa seguinte é a liderança, e vocês estão vendo aí que tem uma barra, liderança e direção, porque alguns autores se referem como liderança e outros como direção. Então, se vocês virem autores diferentes, podem entender que é a mesma coisa. E o que é liderar ou dirigir? Influenciar e motivar os empregados a realizar tarefas essenciais para o alcance dos objetivos organizacionais. Primeiro, a gente nem chama mais de empregado. Empregado era uma expressão que a gente utilizava mais no passado. Modernamente, nós chamamos de colaboradores internos. São as pessoas que trabalham dentro das organizações, porque eles colaboram para que as organizações atinjam seus objetivos. Então, qual é o papel da liderança? É influenciar as pessoas, fazer com que elas estejam dispostas e aptas a dar o seu melhor, né? Contribuindo para que as organizações empresariais, as empresas,
atinjam os seus objetivos. Então, essa ação de conduzir as pessoas, de motivá-las, de incentivá-las, de orientá-las, de acompanhá-las e até de cobrá-las, a gente chama de liderança ou direção. Existem tipos diferentes de liderança. Existe uma liderança, por exemplo, autocrática, que é aquela liderança de cima para baixo, verticalizada, né? Lembre daquele professor que bate assim com força na mesa, que fala mais alto. É um líder autocrático. Existe um segundo tipo de liderança que não me interessa muito explorar agora, que é o chamado laissez-faire. Só para vocês assim não ficarem completamente alheios. Laissez-faire é livre-feira. É uma liderança que não exerce muito liderança. Porque as circunstâncias, por exemplo, não possibilitam muito. Mas não vem ao caso agora. Vamos interessar o outro tipo de liderança, que é a democrática. É aquela liderança que o líder convence, ele orienta, ele coloca a mão na massa, ele influencia, mas não é pela imposição, e sim pelo convencimento. É a liderança compartilhada. Então, liderar é conduzir as pessoas para que elas estejam aptas e dispostas a, através do seu trabalho, contribuir para o alcance dos objetivos das organizações empresariais. Então, a isso nós chamamos de liderança. E chegamos à última etapa, né, identificada do processo da administração, que é o controle. E o que é controlar? É a certificação feita pelo administrador de que os atos dos membros da organização levam-na de fato em direção aos objetivos estabelecidos. Vocês lembram que a primeira etapa é o planejamento, né? Então, o planejamento é identificar tudo o que tem que ser feito para atingir os objetivos. E o controle é para saber se o que está sendo feito, de fato, está indo de encontro ao alcance dos objetivos. Então, essa ação que o administrador exerce no sentido de averiguar se as coisas estão sendo feitas de maneira a organização atingir seus objetivos, nós chamamos de controle. No dia a dia a gente controla as coisas. Vocês têm uma noção de controle também. Agora vejam só uma coisa interessante. Eu imagino que possa passar pela cabeça de vocês. O controle deve ser feito na etapa final do processo ou durante todo o processo? Existem maneiras diferentes, mas eu garanto a vocês que, se for possível, se a gente controlar cada etapa, a gente vai estar, de alguma forma, sendo muito mais eficaz, muito mais perto de atingir os objetivos. Então, só para vocês entenderem, são 4 etapas distintas, interligadas e feitas quase que simultaneamente: planejamento, organização, liderança e controle. Com isso, o administrador vai estar exercendo o seu papel de forma a buscar com que as organizações atinjam os seus objetivos.